Olá, graça e paz, sou o pastor Cláudio Patrocínio e estaremos a falar sobre o Sinodo de Orange, comemorando aí os 508 anos da Reforma Protestante. Então, na nossa igreja, na DMS Tauá, aqui na cidade de Tauá, estado do Ceará, para você que estará a ver de outro estado, de outra nação, quem sabe, estamos localizados aqui na Avenida Odilon Aguiar, 669, e a cada ano separamos um documento histórico, um fato histórico da igreja cristã, reforçando os seus documentos confessionais, alguma história específica. E para esse ano nós elencamos o Sinodo de Orange de 529 depois de Cristo. Esse sinodo, esse concílio de Orange, ele é de extrema importância, pois ele faz uma refutação bem assertiva e vigorosa, asseverada, trazendo os apontamentos de Agostinho, né, defendendo a depravação total. E combate, então, o pelagianismo e o semipelagianismo. O pelagianismo, na sua essência, no resumo, é que diz que o homem não é pecador. Então, ele refuta a graça salvadora e o pecado original. E o semipelagianismo é como se fosse um meio termo. Não, o homem é mais ou menos pecador, né? Ele ainda tem aquela essência lá do Éden. E nesse sinodo, então, eles fazem a refutação primorosa, asseverada, afirmando a depravação total. Se você tem alguma sensibilidade com o nome depravação total, escolha outra semântica, outro vocábulo, desde que a ênfase seja o seguinte: o homem é caído, vendido em pecado. E nós, contudo, aqueles que confessam e manifestam arrependimento em Cristo, são remidos e redimidos, mas a sua natureza ainda é caída, pecaminosa. Somos pecadores, né? Então nós precisamos entender esse cenário e então elencamos para revisar, fazer uma nova leitura, né? Lermos novamente o documento, é isso que eu me refiro, para aqueles que já leram, novamente resgatar o entendimento, mantermos vivo esse entendimento. Da mesma forma foi com os credos, né? Credo apostólico, credo de Nicéia, declaração atanasiana, tudo isso as confissões, né, da reforma, as confissões tipo Confissão da Guanabara, né, dos huguenotes franceses. Então nós sempre falamos dessas confissões, voltando novamente, perseverando e preservando esse entendimento. Então a Reforma Protestante, comemorada internacionalmente, sempre no dia 31, um mês muito especial para todos os cristãos protestantes. Então nós vamos falar um pouco dessa articulação pelagiana. Não vai ser uma conversa técnica, mas eu acredito que seja de suma importância para nós. Vamos então só pautar com base no texto sagrado, que diz em Neemias, capítulo 9, né, verso 38, algo muito interessante para todos nós, pois trata de um conhecimento, de uma postura muito válida, né, e que sintetiza a importância da reforma na igreja. Então, o que nós vamos falar agora sintetiza e resume o posicionamento da reforma na igreja para os dias de hoje. Diz o seguinte, Neemias 9, 38. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e escrevemos e selaram os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Eu estou lendo na tradução ARA, tá bom? Como isso é importante para nós, para a igreja de hoje? É importante porque aquilo que defendemos, aquilo que nós temos por confissão, de posicionamento, que você pode chamar de distintivos congregacionais, expressões litúrgicas, a vivência congregacional, é bom que esteja em um documento, é agradável, é legítimo, é virtuoso que se manifeste esses posicionamentos em um documento. Como a igreja é devidamente organizada, na grande maioria,
isso tratando-se daqueles que compreendem a importância, lógico, faz uso dos documentos solenes da igreja, que significa assim o estatuto, o regimento, né? O estatuto é uma manifestação pública, o regimento, conforme já diz, o regimento interno, ele vai dar então as características, as formas, a legalidade disso para dentro da igreja, por isso que é regimento interno. Pega o que está no estatuto e faz a sua aplicação regimental para dentro da igreja, da vivência da igreja diária. Então, geralmente se coloca nesses documentos, né, comuns, né, faz algum outro tipo de documento por meio da Assembleia, e isso também torna-se, então, aquele documento vitalício, dá todo um caráter histórico àquele posicionamento. Então, tudo isso é virtuoso para a igreja, para o povo de Deus, para aquela comunidade local. Lembrando, caso você não nos conheça e esteja passando por aqui pelo nosso canal ou assistindo esse vídeo em alguma mídia social a qual a igreja está presente, eu sou pastor titular da igreja, sou pentecostal, mas a minha teologia é arminiana clássica, é a forma como eu me identifico, e a igreja no seu governo é um governo misto. Então, nós tomamos as decisões por assembleia. Tem aquelas decisões colocadas em estatuto que compete ao pastor titular, no caso eu e outros que virão, né? Sou fundador da igreja, mas não sou dono da igreja. Então, eu sou um servo de Deus e servindo com meus irmãos e sendo o pastor titular da igreja e tendo esse privilégio, né, inicial. E por ser inicial nessa fundação da igreja, trazendo essas perspectivas tão importantes para nós. Então, tenho essa oportunidade de colocar em prática, né, essa cultura de documentos da igreja, isso é muito importante. Eu gostaria de congregar numa igreja que valorizasse isso. Então, isso já parte desse estímulo pessoal mesmo do meu próprio entendimento. Como é importante você ter documentos que delimita e que você sabe como membro da igreja que você tem direitos e tem deveres, responsabilidades, qual o limite do pastor, qual o limite do presbitério, qual é a função do presbitério, de forma clara, de forma documental, que ela não vai mudar ao gosto do freguês. E muda-se o rei, muda-se a lei. Não, isso não pode ocorrer no nosso meio. Então, posicionamentos, posturas, e isso sem uma denotação de querer ser diferente, de querer ser mais, não, apenas tendo um posicionamento como membro, como pastor, né, que vivencia o dia a dia da igreja juntamente com os demais, que fazem parte do corpo da igreja. Então, tenho essa oportunidade ímpar de fazer isso e explicar essa necessidade à membresia e juntos construindo essa história. Então, são 14 anos de fundação, a ser comemorado 2026, em março. Você tem um aplicativo disponível para você, basta baixar pela Play Store, lá no campo de pesquisa, você coloca ADMS Tauá, ADMMS Tauá, e baixa o aplicativo do Ministério Missão Semear aqui em Tauá, tá bom? E ali tem todos os documentos, até o momento, que expressa esse posicionamento. Da onde veio isso? Veio exatamente dessa necessidade de olhar a reforma e trazer de forma prática, efetiva, para a igreja dos dias de hoje. Então, quando nós falamos de reforma, trazemos tudo isso. Como é o governo é plural, as decisões são por assembleias, como é a decisão da igreja, quais os distintivos da igreja, qual a direção teológica da igreja, aquilo que nos identifica, temos essa liberdade para isso. Então, falar de reforma chega num ponto da sua parte prática. Ok, você vai contar a história, você vai contar todo o movimento, você vai contar
as implicações, as aplicações da reforma. Tá, mas na minha igreja local, como eu vivencio isso? Como na igreja local é mantido essa imagem dessa reforma? Como isso nós, quanto corpo, quanto igreja organizada, preservamos, o quanto de reforma nós preservamos e perseveramos, o que nos distingue como cristãos protestantes. Então, tudo isso tem que estar em documento. E ao ler Neemias 9, isso nos incentiva, Deus nos dá essa direção, porque na confissão e no arrependimento de tudo que eles vivenciaram, o povo de Deus aqui em Neemias, você conhece o livro de Neemias, para a gente não deixar o vídeo muito grande, ao final de toda a história, de tudo que Neemias começa a apresentar, as misericórdias do Senhor para com o povo, e mesmo assim o povo agindo de forma rebelde, transgressora, e ele confessa, é interessante que ele fala aqui, verso 31, mas pela tua grande misericórdia não acabaste com ele, nem o desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Então ele reconhece o favor de Deus, e então diante de toda essa confissão, diante de toda a manifestação desse arrependimento, eles entendem isso, eles quem? Os levitas, os sacerdotes, todos os príncipes ali presentes, e eles decidem então fazer um pacto colocando em documento histórico que vai se tornar para a vida, para as tribos de Israel, aquela decisão. Olha, nós estamos trazendo a palavra de hoje convencionados nesse posicionamento. Nós entendemos assim, compreendemos assim, vivenciamos isso, observamos isso, não queremos passar por isso. Então, o documento, esse documento que podemos chamar de documentos solenes da igreja, ele trata exatamente isso. E então, me faz como membro, no caso aqui da missão, do Ministério Missão, poxa, qual é o documento da igreja que deixa publicitado, né? Torna-se público a identidade teológica? Tem? Poxa, beleza, isso é importante. O princípio de culto, o princípio litúrgico, há algum? Isso é modismo? Não, de forma alguma. Quer trocar o nome? Botar outro nome em vez de ser princípio de litúrgico? Coloque. Mas desde que naquele documento esteja, então, a expressão daquilo que, como corpo de igreja local, desejamos preservar e perseverarmos nisso, a fim de que, ao longo da vida da igreja, várias questões da nossa época, do tempo que vai se passando, não venhamos cair no modismo, no secularismo, nos ismos, né, dos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje. Então, nós estamos sujeitos a essas mudanças. Então, pensando em aspectos institucionais, toda instituição, ao longo da sua história, do seu tempo, ela sofre essa tentativa de mudança, né? Ela sofre esse impacto, essa pressão, e ela acaba cedendo em alguns aspectos. Então é necessário essas pessoas que ali participam daquela instituição, servindo aquela instituição, no sentido da manifestação por meio daquela instituição, no caso nós, instituição religiosa, de sempre parar e rever aonde nós estamos, o que estamos fazendo. Se isso traz perspectivas que nos distinguem, que aquilo que nos foi legado, nós estamos dando o prosseguimento, estamos passando para outra geração, porque isso não foi o perigo de Israel. Em Juízes está claro, levantou-se uma geração dentro da geração atual, contemporânea da época, e que não conhecia o Senhor. Então houve, possivelmente, uma falha de passar esses elementos, podemos colocar na palavra de hoje, de cosmovisão, né, para a nova geração, ou pontos específicos. Olha, nós vivemos assim, cultuamos assim, agimos assim, seguimos. Isso é robotizar? De forma alguma. Isso é não permitir-nos entrar no relativismo, porque cada cabeça é uma cabeça. Então, andarão dois juntos se não tiverem de acordo. Então, se nós nos sentarmos, igreja então que se senta
e que para pensar no sentido de que onde nós estamos, o que estamos fazendo de diversos aspectos da igreja, qual o tipo do nosso posicionamento público, circular, educacional, econômico, principalmente econômico. É feita a prestação de contas do que entra, do que sai. Tudo bem, gente. Isso não é demérito ao falar aqui apontando para alguém. Não é isso. Mas como é importante? Na missão, nós entendemos, compreendemos isso e pensamos, poxa, como a gente pode fazer? E aí, dentro desse convencionar, juntamente com os membros que ali congregam, nós somos uma igreja jovem, mas entendemos isso e começamos a colocar em prática. Então, todo ano faz uma Assembleia Geral Ordinária, colocamos dessa forma no Estatuto, e que é obrigado, sim, manifestar o que entrou, o que saiu, o que foi feito, com documentos probantes daquelas finanças que a igreja, então, ela tem no sentido voluntário dos seus membros para a própria manutenção, administração e o cumprimento do sagrado. Então, para onde vai, para onde foi? Então, isso é muito importante, a fim de que não venha gerar nenhum desconforto, primeiramente com a própria membresia, porque está ciente dos nossos limites, dos nossos anseios, os anseios do corpo geral, né? Quando nós sentamos em assembleia e como irmãos em Cristo, com temor e tremor ali conversamos. Então, pensar em reforma não é só você falar da reforma no sentido clichê, interessante de um aspecto histórico, mas pegar esses aspectos históricos e, de alguma forma, juntamente com o corpo de Cristo, colocar esses aspectos em prática nos dias de hoje. Como nós podemos colocar em prática? Então, uma das formas é essa, é você estabelecer documentos assim como foi estabelecido aqui o documento em Neemias 9:38. Então, podemos dizer que é bíblico você estabelecer as suas confissões. Então, nesse mês, estamos a tratar desse documento importante, e aqui a gente fez aqui uma esteira falando da importância desse documento, de documentos religiosos, e estamos a falar desse documento do Sinodo de Orange 529, que trata da depravação total, né? E faz uma defesa vigorosa disso. O pelagianismo, gente, pelagianismo é heresia. E essa heresia, ela não é escancarada, mas muitas das vezes, na maioria das vezes das heresias, é coisa sutil. E qual é o impacto que o pelagianismo causou na sociedade, já que a sociedade, principalmente no Ocidente, tem um aspecto da sua base judaica cristã. Então, tem um aspecto religioso, tem um aspecto do cristianismo quanto cultura, no estabelecimento da sociedade como nós enxergamos hoje, passando pelos séculos, das suas observações, das suas mudanças, das suas adaptações, das suas correções, até chegar no que nós temos hoje de sociedade. Então, nós podemos pensar algumas coisas, tipo autodeterminação. Autodeterminação, na sua raiz, na perspectiva religiosa, de você determinar, poxa, se você está falando de reforma, se você se considera um cristão protestante e valoriza a reforma, entende da reforma, a reforma em diferentes aspectos, voltando à centralidade das escrituras, na centralidade da adoração, da exposição bíblica e tantos outros, podemos citar o básico, que é os solas, os 5 solas, e tanto outros aspectos, refuta a autodeterminação. Da onde vem essa raiz? Essa raiz é pelagiana, porque já que eu não sou pecador e eu não preciso da graça, a graça não é interessante, não preciso dela, eu posso, pelo meu esforço pessoal, a minha capacidade, até entre questões gnósticas, né? Ou seja, a gnose, do conhecimento, do autoconhecimento, que me leva à autossuficiência, a gente vai falar um pouquinho também, de determinar. Então, pode até ser numa questão simplesmente ingênua de determinados arraiais,
pelo não acesso à informação ou conhecimento, se bem que hoje, vivendo nessa era do conhecimento, nessa era do pan-midiático, né, nessa era do global, torna-se um pouco complicado dizer que eu não sei aonde buscar, porque o conhecimento está aí. Mas, enfim, levando e considerando isso, essa ingenuidade, que não soube, ninguém explicou, não teve acesso, isso pode acontecer, seja de forma remota, muito remota ou não, mas acontece. Então, eu vou a uma igreja, eu estou numa igreja que a sua liturgia, o seu cântico congregacional, a exposição bíblica num determinado momento daquele culto, me leva a pensar e determinar para a minha vida as bênçãos de Deus. Determinar. E nós determinamos. Tudo bem, se você também aqui considerando, vamos aliviar. Não, mas eu estou falando no sentido que eu estou invocando as bênçãos, eu estou trazendo a lembrança e tal. Mas é bom, aceitável e prudente evitar determinadas palavras. E essa é uma delas, porque nós não determinamos, nós vivemos por graça e entendemos que dentro de todo esse aspecto tem a soberania de Deus, que Deus é que decreta nos seus decretos eternos. E isso não tem aqui uma perspectiva de escola teológica, por favor. Então, é uma questão clara, que Deus que governa, que Deus que dirige, que Deus é que faz. Então, se eu estou na reforma, eu não posso cultuar, entregar o meu culto e ter no meu mindset, no meu pensamento, no backdoor, trazer o meu conhecimento, trazer aquilo que eu leio, daquilo que eu vivencio, determinando. Isso é pelagianismo. Nós nos submetemos à vontade de Deus. Nós nos submetemos à sua gloriosa vontade. Estamos em conformidade, seja com sim ou seja com não. O não de Deus é santo. Ou aguarde e vamos perseverar, vamos buscar, mas não determinar. Então, essa determinação, o fruto dela seja a nível secular, que entra a confissão positiva, né? Ou seja, você tem que pensar positivamente. Isso é para o secular, isso é para o mundo, ok, sem nenhum problema. O mundo é isso aí mesmo. Mas para nós cristãos, nós não determinamos, evitamos isso e entendemos que isso não é bíblico, isso não é agradável, isso não é honesto, isso não é justo. Então, isso é uma raiz pelagiana. O outro ponto é a autossuficiência. Se eu determino, eu sou autossuficiente. Eu não preciso de Cristo, eu não preciso da vontade de Cristo, eu não preciso da graça de Cristo. Graça para quê? É só ir no culto e ali pensar positivamente, fazer mantras, usar palavras no sentido místico, fechando os olhos, cerrando as mãos. Isso é autossuficiência. Eu não me submeto de forma humilde em adoração. Como? Como isso? A oração do publicano? Senhor, tem de misericórdia de mim. Tem de misericórdia de ti. Eu sou pecador, eu sou miserável. Isso linka as perspectivas da reforma, que deixa muito claro que o homem é dependente da graça de Deus e é salvo por graça e misericórdia e bondade. E que nós não podemos decidir nada, nós não somos autossuficientes, nós não determinamos, porque isso são raiz pelagiana. Então, se eu não dependo da graça, eu posso fazer por mim mesmo, pelo meu autoconhecimento, a minha autossuficiência, o meu autoaperfeiçoamento, eu sendo a melhor versão de mim mesmo a cada culto. Se coach, tudo bem, lá para o mercado, não há nenhum problema, mas na vida religiosa, na vida cristã, isso não nos cabe. Então, pensar em reforma é olhar e ver como eu enxergo a palavra que eu estou a ouvir na igreja que eu congrego e identificar. E aqui não vamos entrar em julgamento, mas eu preciso, segundo a reta justiça, não, está errado. Porque senão a gente vai fazer um reducionismo de tudo e é isso que o inimigo das nossas almas deseja. Vamos tabular todo mundo, tábula rasa. Você peca, você é pecador, sabe? Você tem erros, então não fala de mim, eu não falo de você, então todo mundo fica de boa. Ele quer isso mesmo. Ele anseia e quer isso e trabalha para isso. Então, pensar em reforma, principalmente nesse mês para nós cristãos, é colocar a exemplo,
né, a sugestão desses pontos que faz parte do nosso dia a dia, na vida das nossas comunidades, na vida das igrejas que congregamos, essas questões. No louvor que nós louvamos, exalta mais o caráter de Deus do que Ele faz por mim? Beleza, eu vou seguir. Tudo bem, aqui e acolá pode trazer a ênfase do que Ele faz. Não estamos aqui analisando liberdade poética, mas a liberdade poética e de construção a custo das bases que molda a minha mente, a minha adoração, a minha forma de ver e de entender, pautada na reforma. Ah, não, aí eu não posso aceitar, você não pode aceitar, nós não podemos aceitar. Tem que haver uma contra-argumentação. Esse vídeo é uma forma de nos levar a isso, de entender que reforma não é clichê. Reforma não é falar de algo bonito, mas na prática diária da vida da minha igreja não existe, porque eu determino, eu tenho lá, mesmo que não seja a palavra autossuficiência, eu coloco outro sinônimo, que quer dizer isso, mesmo que eu não fale autodeterminação, mas tem outro sinônimo que fala isso. Então, isso, autodeterminação, autossuficiência, não depender da graça, depender da força do meu braço, do coração, das minhas obras, da justiça, da retidão da minha vida, tudo isso, irmãos e irmãs, é fruto pelagiano, porque ignora a graça e ignora que você é pecador. Então, várias construções de pensamento vai se reverberando a partir daí, e a igreja, ela se torna, então, uma manifestação pública dessas questões. Então, por isso que na igreja deve ter documentos, sim, a qual vai balizar os nossos posicionamentos. Depois de uma conversa, depois das orações, depois do entendimento mútuo, favorável, nós decidimos, nós vamos ser assim, nós vamos andar assim, custe o que custar. Porque foi esse entendimento, um dos aspectos desse entendimento, que os nossos irmãos do passado, os da Reforma, se posicionaram em suas cartas, em suas confissões, nesse sentido, nesse desejo, de mostrar publicamente, não tão somente para eles mesmos, as suas comunidades, mas para tantos quantos, que vivenciamos a graça de Deus dessa forma, entendemos assim, e isso bíblico, para que não corra, não, mas se é você, eu penso diferente, eu vou fazer um documento porque eu sou livre. Não, não é isso. Se você pega os documentos da Reforma, eles estão em harmonia, lógico, com determinadas distinções, porque é óbvio que vai ter, mas isso não contradiz o todo, a importância, o objetivo. Então aqui, documento não é uma questão de reforma do que um pensa e o outro pensa, como nós lemos hoje, de visão. O pastor Cláudio tem uma visão, o outro pastor tal, fulano tem outra visão, o pastor fulano tem outra visão, então fica de boa, é assim mesmo. Não, mas as nossas visões, se estamos na reforma, elas vão se harmonizar. Então não existe esse distanciamento crasso, grosseiro, e que faz tão somente a visão pessoal. Não. A reforma, ela é pautada exatamente nessas confissões, porque se remonta às perspectivas bíblicas, e cada documento que é expresso na história da reforma reforça esse posicionamento. Os documentos reforçam o credo, os documentos reforçam a doutrina apostólica, faz o resgate, faz a defesa. Então é isso, não é uma questão de visão pessoal, visão da igreja. Tem o seu aspecto, mas mínimo, e que isso não muda o todo do objetivo daquele documento. Então, Pelágio, as consequências pelagianistas na sociedade, na vida da igreja, foram devastadoras, e está até hoje aí. Pare para pensar, pega os louvores que você gosta, pega a letra e analise a letra friamente. Veja onde aquela letra quer te levar. Possivelmente você vai identificar pelagianismo. Veja as pregações, identifique as pregações, onde essa pregação quer levar. Ela vai levar em autodeterminação, que, por último ponto para a gente encerrar o vídeo, que é a cultura da prosperidade. De onde veio isso? É pelagianismo.
Ou seja, tira Cristo e coloca o homem no centro e as suas necessidades e o evangelho para reforçar isso. Então o evangelho passa a ser um agregador e não um difusor, um romper, indo para outra direção, mas um agregador. Não, se a sua vida está mal, você tem algum aspecto difícil da sua vida, venha para o evangelho que vai dar tudo certo. Isso é pelagianismo, isso é corrente filosófica lá de 529, sabe, que é autossuficiência, é a autoajuda, é a autodeterminação, é a cultura do sucesso, eu posso, eu consigo, eu quero. Olha quanta coisa. Autossuficiência, autopromoção, cultura da prosperidade, autodeterminação, ativismo, seja econômico ou político. Isso veio da onde? Então, falar de reforma não é tão somente falar. Precisa ter a materialidade. Consulte na sua igreja, pergunte ao seu pastor: pastor, eu estou lendo da reforma, onde estão nossas confissões, a nossa confissão? Pastor, por gentileza, o senhor poderia me dar instrução sobre como é o governo aqui da igreja? As decisões são tomadas como? Pastor, referente à questão financeira da nossa igreja que congregamos e que amamos a obra e a que participamos, como é que é feito isso? Eu até esse momento é por assembleia onde, como funciona? Ou eu simplesmente dou, descansa e fique seguro e que você sabe o que eu estou fazendo? Não, mas eu gostaria de participar no sentido de contribuir para o bem dessa obra, o bem desse reino. É um testemunho público. A igreja pensa assim, não pensa? Se não pensa, como nós podemos melhorar? E se pensa, aonde está? Precisamos fazer essas perguntas. Falar de reforma não é clichê. Aí entra no ditado popular, é conversa para inglês ver. Na prática, as mesmas coisas permanecem. Então, se você ama a reforma, que eu sei que você ama, e você sabe da importância da reforma, procure efetivamente contribuir para com a sua igreja local, no governo, na política, no sentido econômico da igreja, no ajuste financeiro, da sua liturgia, o princípio cultico, aonde está. Pergunte. E aí você vai ter suas respostas. E você vai poder contribuir. Ou talvez vai ser escancarado para você alguns empecilhos. Porque a reforma ela buscou vencer esses empecilhos. A igreja não é de uma pessoa. A igreja não é feita de boa intenção. A igreja não é o que eu penso e o que eu gostaria que tivesse. Se nós somos protestantes, devemos considerar isso. Que Deus te abençoe. Graça e paz.